Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo ao canal Minuto com AZ. Pessoal, hoje vou gravar mais um vídeo para vocês falando sobre a vida do profeta Elias. Pessoal, existiu no tempo passado um rei chamado Acabe. E esse rei, ele não fazia conforme o mandado de Deus, a ordenança de Deus. Desobedecia às ordens divinas do Senhor. Naquela cidade, naquele lugar, existia muito povo adorando a deuses estranhos. Deus que não responde, Deus que não ouve, Deus que não atende, como Baal. E ali existia 450 profetas de Baal, que eles adoravam a Baal como se fosse um Deus verdadeiro, um Deus que respondesse eles quando clamavam. Mas Baal nunca respondia, nunca atendia aquele povo. Mas existia naquele lugar também um homem abençoado, profeta verdadeiro do Senhor, o profeta Elias. Vou gravar para vocês, meus amores, muitas mensagens bonitas falando sobre a vida dos profetas do Senhor. E aqui no livro de Primeira Reis, vai ser a leitura, no capítulo 18 e no versículo 20. Eu vou ler para vocês nessa noite, meus amores. Seja bem-vindo ao canal Minuto com AZ. Se inscreve no canal, deixa o joinha aí, pessoal, porque isso aí faz muita diferença em nossos vídeos, para nós continuar levando a palavra de Deus às pessoas que necessitam da sua bênção. Muita gente não lê a Bíblia, muita gente não entende os mistérios de Deus, mas ouvindo os vídeos, eles conseguem guardar a palavra do Senhor no coração. Muitos deles guardam. E essa palavra, ela vai para muitos lugares através dos nossos vídeos, meus irmãos, minhas irmãs, vocês que assistem o canal. Através do canal Minuto com AZ, esses versículos da palavra de Deus vai para muitos lugares, muitos países. Eu tenho muitas pessoas que já se inscreveu no meu canal de outros países longe, até daquele país árabe, lá onde eles falam aquelas línguas diferentes. Em outros países também, ali na Itália também, tem pessoas da Itália que assistem o meu canal, Portugal. Eu digo para vocês que eu tenho 305 inscritos, mas sou feliz por esses 305 inscritos, porque são pessoas sinceras, pessoas que amam a obra, o trabalho de Deus, e aonde Deus planta a sua semente através da palavra, as pessoas se alegram, se inscrevem, se comentam sobre o assunto, e é muito bom quando eu abro o meu canal, meus vídeos ali no canal, e eu vejo os comentários, as pessoas falando do amor de Deus, das bênçãos que já recebeu através desse canal. Canal que evangeliza, canal que fala do amor de Jesus e que fala sobre a vida dos profetas do Senhor. E através da palavra de Deus eu trago para vocês essas mensagens gloriosas, lindas, que vêm de Deus pela graça do poder do nosso Senhor. E aqui, meus irmãos, minhas irmãs que assistem o meu canal, se inscreve no canal, comenta, divulga, recebe aí na tua casa, do outro lado da telinha, essa mensagem gloriosa da palavra de Deus, que eu estou transmitindo nessa noite, hoje que é o dia 30 do mês, o mês 4, nós já vai entrar. Hoje é o dia 30 do mês 4, nós já vamos entrar o mês 5, já o dia 1º já é amanhã, né? Então, pessoal, você se inscreve no canal, seja bem-vindo ao canal Minuto com AZ, deixa a curtida aí, muitas pessoas assistem o vídeo, mas não curte os vídeos, pessoal, assista, divulga, porque essa palavra não sou eu que estou evangelizando vocês também através
de vocês curtir os vídeos, vocês se inscreverem, vocês estão levando a palavra de Deus também junto comigo para muitos lugares aonde Deus permite que essa mensagem entre, através da Bíblia Sagrada, do amor de Jesus por toda a humanidade. Pessoal, aqui no livro de Reis, no capítulo 18, e no versículo 20, é que eu vou ler essa mensagem para vocês nessa noite, meus amores. Aqui está escrito assim: então enviou Acabe a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias chegou-se a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue. Se é o Baal, segue. Porém, o povo não respondeu nada. Então disse Elias ao povo: eu só fiquei por profeta do Senhor, e por profeta de Baal são 450 homens. Então aqui, essa leitura, essa palavra está falando sobre os profetas que a rainha Jezabel mandou matar. Morreu muito profeta. Mas ainda restou 450 profetas de Baal. Os profetas de Baal eram os profetas falsos, pessoal. E os verdadeiros sobrou Elias. E tinha mais 100 profetas que eles conseguiu. Teve um mensageiro do rei Acabe que escondeu 100 profetas verdadeiros para poder não ser morto por Jezabel. Então era uma matança muito grande dos profetas de Deus naquela época, por causa de trazer o recado da palavra de Deus, as mensagens que ia acontecer, e o pessoal não queria aceitar. Mas ali naquela cidade estava existindo uma seca muito grande, não tinha mais alimento para aquele povo. Então o rei Acabe disse aos seus mensageiros: vai até os ribeiros, vai até a beira dos rios, dos mares, para ver se vocês acham alimento, erva verde, e traz para os animais, para nós poder salvar os animais. Nessas horas, a pessoa pode ser rei, pode ser o que for, mas ele precisa da bênção de Deus. No meio de 450 profetas falsos, existiu um verdadeiro, que era Elias. Os outros 100 já estavam escondidos lá pelo mensageiro de Acabe, para não ser morto. Aquele mensageiro de Acabe, ele temia a Deus, mas seguia aquele povo ali junto com as idolatrias sobre o Deus Baal. Então, pessoal, o que aconteceu? 450 profetas falsos, com um profeta verdadeiro. Existe muitos profetas que às vezes eles enganam, eles mentem, profeta que não é de Deus, fala da cabeça, não fala dirigido por Deus. Às vezes atrapalha até a vida das pessoas, a vida conjugal, transferência de mudança. Quantas pessoas que mudam de uma cidade para outra sem ser na hora certa. Os profetas falsos garantem, e aí nada acontece. Quando Deus fala, Deus cumpre a sua mensagem. E ali, Elias mandou que reunisse todo o povo, porque ele tinha mensagem para entregar para aquele povo, né? Então Acabe, o mensageiro de Acabe, tinha medo de Elias se encontrar com o rei Acabe e Acabe terminar a vida de Elias. Mas Elias não temia nada, ele estava ali na presença do nosso Jesus, do nosso Deus. Ele disse: reúne, eu quero encontrar o rei Acabe. E naquele momento o mensageiro preparou todo o povo, levou até Elias. E ali, Elias fez um desafio com aquele rei Acabe. Falou assim: nós vamos fazer um holocausto e vamos ver qual é o Deus que vai responder. E eles colocaram ali aquele holocausto para ser feito no altar. E ali mandou os profetas de Baal primeiro invocar o Deus Baal, para ver se aquele local sumia ou não ali naquele lugar. Então os profetas de Baal começou a clamar, a gritar pelo nome de Baal.
Irmãos, mas é tão difícil quando a pessoa segue um Deus que não escuta, que não ouve, um Deus que não atende, que a pessoa clame a oração, que seja o pedido, a revelação, a mensagem pedida ali, seja tudo falso, que não é verdadeiro, que as profecias é falsa, a revelação é falsa, tudo pelos profetas mentirosos, mas eles clamavam por aquele Deus, Baal, Baal, atende-nos, Baal, Baal, atende-nos, e era para o holocausto ser consumido ali. Então, quando viesse o fogo tinha que consumir tudo o local. Se fosse um Deus verdadeiro, atender a vida deles, então o fogo ia consumir aquele holocausto. Mas Elias zombou ainda deles, né? E falou assim: clama mais alto, grita mais alto. Talvez ele viajou, talvez ele está dormindo. O rei Baal ficou percebendo tudo aquele movimento dos 450 profetas falsos. E Elias falou: clama mais, às vezes ele está dormindo. Quem sabe ele viajou, ele está cansado, esse Deus de vocês. E eles clamavam, e eles gritavam, eles começaram a quebrar as coisas naquele altar, sapatear, arrancar, estraçalhar aqueles deuses falsos deles ali, né? Porque eles deveriam ter apanhado até a imagem desse rei Baal, desse deus Baal deles ali. Por isso que a palavra de Deus diz para nós não invocar o nome dos ídolos, das imagens, não tem poder para nem ouvir nem falar. Invocar o nome do Deus verdadeiro, um Deus que liberta, um Deus que cura, um Deus que atende. Porque os deuses mortos não pode atender. Os deuses que não ouvem não pode atender. E eles gritavam pelo aquele Baal, aquele ídolo que eles fez ali, que é o Deus deles, os profetas falsos, gritavam, e nada do Deus deles responder à oração, o pedido deles ali, a invocação pelo nome daquele Deus, e não respondia e não falava. Então Elias dizia mais alto, clama mais alto, às vezes ele está dormindo. Às vezes ele viajou e está cansado. E os profetas gritavam, e os profetas clamavam e nada. Aí eles começaram a estraçalhar tudo aqueles ídolos, aquelas imagens que trazia a confusão na vida deles como se fosse um Deus. E era Baal, né? E ali eles gritavam: Baal nos atende, Baal nos responde. E o rei não respondia. O Deus não respondia. E o rei Acabe começou a observar tudo aquilo dali, junto com todo o povo reunido. Depois Elias foi fazer o desafio dele. Assim como eles desafiaram, buscaram o Deus deles e não ouviu, não atendeu. Quantas pessoas estão enganadas, meus irmãos, com os deuses falsos, deuses que não atendem, imagem de escultura, imagem que não ouve, que não fala, que a palavra de Deus diz que eles estão dormindo. E aí a pessoa não consegue responder, não consegue ter a vitória, porque invocou aquela pessoa, aquela imagem feita por mão do homem. Naquela época eles adoravam bezerro de ouro. Eles faziam tanta coisa para adorar como um Deus. E assim o Deus Baal deles não conseguiu responder. Então Elias, a palavra de Deus diz que Elias disse para eles: clama mais alto. Às vezes ele está dormindo, às vezes ele está cansado. Glória a Deus. Mas Deus tinha ali, irmãos, um profeta verdadeiro, um profeta que clamava e que Deus atendia. Então, naquele momento, Elias foi fazer o holocausto dele para ver. Era o desafio entre o Deus de Elias e o Deus falso, o Deus Baal. Então, naquele momento, meus irmãos, minhas irmãs, Elias invocou o nome do Senhor, vosso Deus. Invocou o nome do Senhor. E ele pediu para que Deus respondesse ele com fogo. Fogo do Espírito, fogo de poder do céu. Para as palavras do profeta era tão poderosa. Elias invocou o nome do Senhor e invocava o nome de Deus. E disse Deus: responde a fogo. Este será o Deus de todo
o povo. Respondeu e disse boas palavras. Quando ele começou a clamar, Deus já respondeu ele, disse boas palavras. Então disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós um bezerro. E ali eles fizeram aquele holocausto com bezerro, queria que o poder de Baal consumisse aquele holocausto. E Eli escolheu o bezerro também para fazer o holocausto sobre o altar. E ali a palavra de Deus diz que Baal não respondeu o povo, mas o Deus de Elias respondeu o profeta Elias. E o holocausto foi consumido com fogo, porque Deus respondeu o profeta dele, profeta verdadeiro do Senhor. Elias clamava e clamava com muita força e fé. E ali Deus abençoou aquele povo, para que eles pudessem abrir os olhos espirituais deles, para que eles enxergassem que na vida do profeta Elias existia a palavra do poder, a palavra que cumpria quando ele clamava pelo Deus vivo. E a palavra de Deus diz que Elias, quando clamou ao Senhor, o holocausto, o fogo veio e consumiu aquele holocausto. Então, nem a água que estava ao lado, naqueles regos ali em roda do fogo, foi consumido, porque o Deus de Elias respondeu com fogo. Glória a Deus, Deus responde com fogo mesmo, com poder espiritual, meus irmãos, para nós buscar a presença do Senhor. E aí, Elias falou para o mensageiro, vai até a beira do mar, na beira dos riachos, vai dando uma olhada, para ver se você vê alguma coisa. Aquele mensageiro correu e foi até a beira do mar, dos riachos, olhando. Ele falava, não vi nada, Senhor. Voltava até Elias. Elias falava, volta outra vez, dá mais uma olhada. Não vi nada, Senhor. A terceira vez Elias falou, vai pela terceira vez, dá uma olhada. E naquele momento, o mensageiro viu uma nuvem escura no céu, e aquela nuvem baixava até o mar, e ela tinha um gesto como se fosse uma mão, né? Uma mão de uma pessoa. O modelo daquela nuvem era como se fosse uma mão, que chegava até o mar, carregava e começava a ficar escura, muito escura. Aí a palavra de Deus veio até o profeta e diz, manda o mensageiro ir até Acabe. E ali avisa Acabe que sai da cidade, que vai vir muita chuva, muito vento. E ali Acabe saiu daquele lugar, junto com aquele povo, e ali veio chuva e muito vento. Escureceu, no momento ficou negro o céu e as nuvens começou a carregar e veio muita chuva, muito mesmo, que fazia muito tempo que não chovia, não tinha alimento, nem os animais conseguiam se alimentar porque estava tudo seco. Mas a palavra de Deus, através do profeta, cumpriu-se. E a grande chuva veio para dar abundância àquele lugar, através do profeta de Deus. Deus responde com fogo, Deus responde com poder, Deus responde com chuva, com bênção, que tudo que Deus faz na nossa vida é através do seu amor, da sua bênção poderosa. As plantas se alegram com a chuva, as criações se alegram com a chuva, porque o tempo de Deus é determinado para nós, as suas bênçãos gloriosas, e para abençoar as plantações. Tudo que é de alimento precisa da chuva. E ali Elias orou, Deus abençoou, o fogo veio consumir o holocausto, com fogo Deus respondeu a oração de Elias, e com o poder da chuva deu às plantas a nova vida, para dar fruto e bênção naquele lugar. Pessoal, como é lindo o poder de Deus. E depois a rainha Jezabel começou a perseguir Elias. Mas mesmo assim ele não temia, porque ele tinha de Deus a força para falar do poder do Senhor. Então eu digo para vocês, meus amores, que assistem o canal, não se engane com as profecias falsas, os ensinamentos errados. Começa a buscar a presença de Deus, invoca o nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que nos últimos tempos os que vão servir a Deus vai servir em espírito e em verdade. Quando
nós curvar-se diante do Senhor. Vamos clamar pelo nosso Deus, o nosso coração sincero diante de Jesus, obedecendo a palavra de Deus, porque o profeta Elias realizou tanta bênção, e assim Deus vai realizar na tua vida que acredita no poder do nosso Deus. Fica com Jesus, meus amores, recebe aí na tua casa esse vídeo abençoado por Deus. Que Jesus abençoe vocês e dê as bênçãos dos céus a todas as pessoas que assistem o meu canal. Se inscreve no canal, pessoal, ajuda a nós crescer esse canal de evangelização. É no poder do nome de Jesus e da bênção do poderoso do nosso Deus que vai nos abençoar a cada dia na nossa vida aqui na terra enquanto nós viver. Fica com Jesus, meus amores. Deus abençoe a todos. Amém, Jesus.